Então, essa mudança na lei eleitoral fez com que partidos que não tivessem atingido o coeficiente eleitoral pudessem participar das sobras. Então, isso fez com que houvesse uma alteração substancial na pluralidade da representação dos partidos na Câmara. Isso, democraticamente, Orlando, é bom, porque hoje nós temos 14 partidos representados na Câmara Municipal. Mas isso enfraquece também um pouco a democracia, porque permite que alguns partidos que são legendas menores, e que muitas vezes, não é o caso de Ribeirão, mas se prestam como legendas de aluguel, terminam tendo representatividade também em alguns legislativos. E, de outra forma, permitiu também que partidos menores tivessem representação. O que houve na Câmara é que nós tivemos algumas demandas que foram levadas até o Poder Judiciário. Eu acho, e penso, e a Constituição tem essa disposição no artigo 5º, inciso 35, que todo aquele que se sentir ameaçado ou tiver o seu direito lesado, tem o direito de procurar o Poder Judiciário. Isso é um direito subjetivo público que a Constituição permite. Certo. Mas o que eu tenho visto, e nós já vimos, né, numa história, aliás, na história recente não, está acontecendo em Brasília, que é a judicialização da política, e alguns partidos que sempre criticaram isso, estão fazendo isso agora em Ribeirão Preto. Ou seja, perdem no legislativo e vão ao judiciário. E o judiciário, entendendo que há algum vício no próprio processo legislativo, ou seja, veja aqui, Orlando, que a lei não foi sequer votada no legislativo, que é competente para isso. A juíza, em uma decisão liminar essa semana, ela abortou o próprio processo legislativo, impedindo que a Câmara votasse na terça-feira, em segunda votação, o projeto de lei complementar que alterava estruturalmente o Conselho Municipal de Educação. Então, isso cria um embate, obrigatoriamente, entre Poder Legislativo e Poder Judiciário, e que em Brasília nós já vimos que não deu certo. Então, eu só queria dizer que, na prática, isso se revela uma interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, e partindo principalmente de dentro do próprio Poder Legislativo. Nós vimos a questão do DAERP, que foi votado o projeto de lei complementar, que procurava trazer o DAERP como autarquia, como secretaria, foi judicializado, a juíza entendeu que havia ilegalidade no projeto e concedeu a liminar, e depois, em sede de sentença, julgou procedente a ação, e agora, mais uma vez, o próprio partido que questiona essa judicialização da política em Brasília está usando desse expediente aqui em Ribeirão para abortar o próprio processo legislativo. Então, espera sancionar, espera publicar a lei, e aí você questiona a lei já publicada ou já na sua consecução terminada. O que a gente não pode admitir é que se cria uma terceira via no judiciário. Eu perdi no legislativo e vou para o judiciário questionar aquilo que eu perdi no voto. Democracia é voto. Perdeu no voto, ainda que você tenha esse direito de ir ao judiciário, eu acho que a gente deve submeter a democracia. Vereador Renato Escudo, para a gente simplificar a nossa conversa, então, isso significa mais ou menos que tem vereadores, até mesmo entrando na justiça, seria vereadores contra o próprio legislativo, ou melhor dizendo, vereadores que perdem na votação, mas recorrem ao judiciário para conseguir algo que não ganhou dentro do Poder Legislativo, é isso? Perfeitamente. Quer dizer, e coloca em xeque a própria credibilidade do Poder Legislativo, né? Veja-se que, para que se ajuize o mandado de segurança, foi a ação competente, ela tem que ser ajuizada contra o presidente da Câmara, né? Que é o chefe do Poder Legislativo. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de moderação, um pouco mais de equilíbrio, de conversa, para que aquilo que seja discutido no âmbito da Câmara seja respeitado no âmbito do voto. Isso não é ruim no legislativo? É muito ruim, Orlando. É muito ruim. Porque se tem uma democracia... Porque cria um setor, cria uma instabilidade jurídica. A gente está vendo isso em Brasília, né? Quer dizer, esse embate entre Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Legislativo, Senado, Câmara e Executivo cria esse clima de instabilidade e de polarização na própria sociedade ribeirão-pretana e, em consequência, brasileira. E o senhor pode dizer ou dar algum exemplo de quais partidos têm feito isso muito na Câmara, ou quais parlamentares têm agido desta forma no Legislativo? Sim, a ação é pública, né? Basta que se faça uma consulta. A ação que foi promovida agora na terça-feira foi promovida pelas duas vereadoras do PT, né? Pelo Coletivo Popular Judete Zilli e pela vereadora Duda Hidalgo, né? E volto a dizer,
estão no direito delas como oposição. Só que eu entendo que a democracia pressupõe a submissão ao voto. Nós estamos representados também na Câmara, representando a nossa cadeira. Então, há aquele ditado, mas tem que ouvir a sociedade. A sociedade, quando eu voto, Orlando, ela está representada, porque eu represento um segmento da sociedade civil. De tal maneira, outros vereadores também representam. Então, a Câmara de Vereadores representa a pluralidade dos cidadãos de Ribeirão Preto para votarem uma matéria. A isso chama-se democracia representativa, que elege os seus representantes para irem à Câmara. Agora, eu perdi no plenário, eu vou no judiciário. Quer dizer, eu judicializo a política ou eu politizo a justiça de tal maneira a haver uma ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Vereador, o senhor é candidato à presidência da Câmara Municipal de Ribeirão Preto? Orlando, há um entrosamento entre os vereadores, nós conversamos sobre isso. Né? Em 2022, eu não sou candidato a presidente, nós fizemos alguns acordos no grupo, esse acordo passa por outros candidatos que não eu. Né? Em 2022, nós teremos eleições, o partido efetivamente quer se lançar um candidato aqui em Ribeirão Preto, não sei se o nome serei eu, né? Mas o Partido Progressista há muito tempo não lança candidato, nem a estadual, nem a federal, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Nós temos uma liderança que foi deputado estadual, que foi deputado federal, que é o nosso sempre deputado Marcelino Romano Machado. Nós fizemos o vice-prefeito de Ribeirão Preto, que é o Daniel Gobi, que está se despontando como uma nova liderança no partido. Temos aí o ex-vereador Maurílio Romano Machado, que é o presidente do nosso partido. Então, o partido está conversando, Orlando. É possível que nós, no ano de 2022, lancemos uma candidatura. Pode ser eu, pode ser um outro candidato, mas eu acho que nesse momento, se o meu nome for escolhido pelo partido, eu não vou me omitir. Ou seja, se eu for convidado, se eu for intimado pelo partido a ser candidato, eu saio e vou colocar o meu nome para a gente poder construir não mais uma cidade, mas um país melhor. Então, 2022 eu não sou candidato, temos conversas no âmbito da Câmara, mas em 2023, se eu não estiver na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, eu coloco meu nome para disputar a presidência da Câmara, sim. Nossas últimas duas perguntas. Primeira delas, já emendando com a segunda. O senhor é candidato a deputado ou a prefeito de Ribeirão Preto nas próximas eleições? Orlando, nós temos, como eu te falei, o vice-prefeito, que é o Daniel Gobi. O prefeito Duarte Nogueira, evidentemente, já foi reeleito, não pode sair à reeleição em 2024. Então, isso traz um novo cenário para a cidade de Ribeirão Preto. Nós temos aí alguns candidatos que já se lançaram, que são candidatos fortes e certamente em 2024 virão. O partido certamente vai conversar, nós vamos conversar com outros partidos para tentar viabilizar. É como eu falo para você, o sonho de todo homem público é um dia ser prefeito da sua cidade. Então, o meu nome sempre vai estar à disposição do partido, à disposição da cidade, para eventualmente, entendendo, e se houver uma conjunção de fatores, de pessoas que entendam que o meu nome é viável, eu sou candidato sim, desde que essas pessoas entendam que eu deva sair. Renato Zuculotto, obrigado pela sua presença aqui. Para a gente terminar, eu te dou um nome e você me dá uma palavra ou uma frase. Coisa rápida, só para a gente dar uma polemizada aqui, viu? Hein? Esse bate-bola é complicado. Vamos lá, rapidinho. Você só me fala aquilo que vem na sua cabeça, tá? Vamos lá. Duarte Nogueira. Competente. João Dória. Publicitário. Bolsonaro. Tentou acertar. Alessandro Maraca. Um grande amigo, um grande profissional, me surpreendeu em todos os lados bons. Vereadora Judete Zilli. Uma boa colega, chegou para somar, evidentemente que tem um outro viés ideológico. Não é uma palavra difícil a gente conseguir falar, mas a gente se dá muito bem. Duda Hidalgo. É uma promessa da oposição em Ribeirão Preto. Daniel Gobi. Um grande parceiro, uma pessoa que eu tenho uma proximidade grande e uma profunda admiração. Baleia Rossi. Admiração. É uma pessoa que construiu uma carreira, apesar de todos os reveses que ele teve, ele hoje está entre os 10 políticos mais influentes do Brasil. Ricardo Silva. É um vereador atuante, combatente, hoje faz o seu papel na Câmara dos Deputados em Brasília, traz recursos para a região, tem um viés ideológico diferente do meu, mas o respeito muito como parlamentar.
Encerrando, Léo Oliveira. Gosto muito do Léo, tenho uma relação afetuosa com ele, gosto muito dele e é um bom deputado para Ribeirão.